Fala! Você tá bom? Nick aqui falando. Hoje a gente vai falar sobre o bem e o mal. A sociedade, tal como dita hoje, eu não gosto muito desse nome sociedade. Mas as pessoas em si, não vou falar todas, mas grande parte delas, acredita que o mal não existe. É incrível, cara. Parece besteira isso que eu tô falando, né? Mas não é tão besteira não. Se você for investigar a fundo, você vai ficar impressionado. Muitas vezes quando você tá vivendo a sua vida rotineira, cotidiana, você não para observar os outros indivíduos, além daqueles que você tem contato. E aí é justamente um problema. Porque o mundo real tá lá fora, né? Existe o mundo qual você vive que também é real. Né? Existem as coisas ao seu entorno, coisas que você de algum jeito tem contato, mas existem aquelas que você não tem contato. E as coisas que existem em si, que foram criadas pelo próprio Deus, magníficas. Elas remetem ao que é bom, o que é belo, o que é justo. Agora, e as coisas que estão relacionadas ao que o homem de algum jeito inventou, ou que de algum jeito o homem explora, né? E exporta aquilo como se fosse algo real, embora não seja. O que eu quero dizer é, se você tem conceitos sobre as coisas, esses conceitos, eles são bons ou são maus? Vou tentar refinar mais isso ainda. Então, se você assiste um vídeo, né, será que naquele vídeo a mensagem final é uma mensagem boa ou uma mensagem ruim? Antigamente, quando a gente via um filme, a gente sempre esperava que o bem vencesse o mal. E aí hoje, quando você olha o teu entorno, as pessoas aparentemente estão mais torcendo pro mal se dar bem do que o mal se dar mal. É tão antagônico, né? E isso não acontece só a nível de um adulto observar, mas de uma criança observar e os pais talvez não terem cuidado. Então, por exemplo, você pega aquele filme lá do Minions, né? Você pega aquele filme do Minions, são 3 filmes em específico do meu malvado favorito e 2 filmes que são do Minions, né? Mas quando começa a explicar a história dos Minions, aqueles seres tão bonitinhos, amarelinhos, olhudinhos, ai, tão bonitos, não? Será que são? Eles são na estética criada pelo homem ali, criada não, inventada pelo homem, né? Aquele design que foi feito, que te chama a atenção e você gostaria de ter um. Mas qual é a história do Minion? O Minion de verdade, ele segue aqueles que são maus. Aí você vai ver lá no primeiro filme do Minions, é isso. Tanto é que foi utilizado isso aí com cunho político. Mas quando você observa aqui, tipo assim, o que está sendo levado de mensagem? Será que o que é mal ele deve ser idolatrado? E aí já começa aquele problema da idolatria, né? Então, quais os filmes ou quais mensagens que você tem recebido que de fato não representam o que é bom, o que representa o bem, mas me faz ter vontade de me aproximar ao mal? Ainda que eu não perceba, será que você não está, entre aspas, sendo hipnotizado e não sabe? Será que você deixou de reconhecer o que é bom e o que é mal? Eu observo que hoje muitas pessoas não estão tendo mais essa compreensão do que é bom e o que é mal. Por quê? Uma das formas de você esquecer o que é mal é falar que tudo é bom. Se você não tem mais essa dualidade, ou seja, tudo o que acontece, tudo é bom. Será que tudo é bom? Se aquilo que Deus fez existe, de fato aquilo é bom, mas o que Deus não fez? O ser humano, ele existe, ele é criação divina. Mas as ações do homem, né, as suas ações, o seu comportamento, os seus hábitos, será que aquilo ali está atrelado ao que é bom? Aquilo ali envolve o tal do livre-arbítrio. Que muitas pessoas confundem livre-arbítrio com liberdade, e aí entra nessa outra discussão sobre liberdade, que é uma doideira. As pessoas acham que hoje elas são livres. Eu sou livre. Será que é livre? Então, voa, pô. Se você tem liberdade de fazer qualquer coisa que você quiser, voa. Mas, sem usar nenhum tipo de tecnologia. Voa somente per si, de acordo com as características que o seu corpo possui. Acha uma montanha, voa. Pula, voa, vê se você consegue voar. Se você não consegue, é porque você não tem a liberdade de fazer tudo o que você gostaria de fazer. Isso demonstra que você, como ser humano, você possui limites de ação. Mas se você não reconhece mais seus limites de ação, nem de outras pessoas em si,
Como é que você vai julgar o que é verdade ou não? Quanto mais entender o que é bom, o que é belo e o que é justo, se o bom, se aquilo que se aproxima de Deus não pode ser visto como tal, como de verdade você vai entender as coisas ao seu redor? Se tudo que for lhe apresentado você não vai ter mais esse critério, você vai aceitar qualquer coisa. Lembra que a ideia, a palavra tem poder, né? A palavra é a forma como nós nos comunicamos como seres humanos, né? E quando você observa que essa palavra, essa forma de nos comunicarmos tem poder, será que você tem entendido o significado de cada palavra? Será que você repara, será que você nota que cada palavra possui uma interligação entre si? Que existe um efeito escalar nessas palavras, ou seja, de vez em quando você ouve uma palavra que é tão pequenininha, mas ela tem um poder tão grande, tipo sim ou não. O bom e o mal, o belo e o feio. Se você tira essas compreensões das coisas que são, será que você está entendendo de fato como o mundo se processa? Como as coisas são? O que é o real? O que é o verdadeiro? Eu me dei conta ao longo do tempo que eu não entendia isso. E qualquer amigo ou conhecido, colega, que me falasse alguma coisa, por eu ter uma certa aproximação daquele indivíduo, talvez eu viesse a assumir as coisas que ele estivesse falando, porque eu era próximo. Então para que eu ia duvidar? Para que eu ia pesquisar? Me lembro que teve uma vez, lá no início, lá quando começou essa parte da formação era do Facebook, tava viralizando na época um vídeo de um garoto tocando violão, ele e a irmã dele, acho que era Para Nossa Alegria. E aí aquilo ali tinha ido até pra televisão na época, chamava a atenção de todo mundo, né? Enfim, era engraçado. E aí passa poucos meses assim, aí recebeu a informação de que, também eu acho que no Facebook, se não me engano, que aquele menino tinha morrido. Aí eu falei, compartilhei, né? Aí veio um conhecido meu e falou assim, cara, você não sabe de nada, cara. Esse garoto não morreu, isso aí é uma mentira. É o tal da fake news de hoje, né? Eu falei, caraca, cara, eu tava compartilhando uma mentira e não sabia. Eu falei, eu não vou fazer isso mais na minha vida. Eu não vou compartilhar mais mentiras assim sem ter certeza. Ou seja, eu não vou compartilhar mais mentiras sem ter certeza. Na realidade, eu não vou compartilhar mais essas informações que eu não tenho certeza, né? E foi o que eu comecei a fazer, ter mais preocupação com as coisas que eu compartilhava. Mas será que todo mundo ao teu entorno tem essa preocupação, de fato, de estar perto da verdade e longe da mentira? Né? E quando você identifica que o fundo disso tudo é a observação do que é bem, do que é bom e do que é mal, ou seja, aquilo que faz o bem. Se você vive num mundo onde tudo é bom, talvez você esteja sendo lubridiado. Você esteja sendo enganado. E quando você não tem mais esse crivo de saber o que é bom, além de você sofrer essa ação de estar vivendo mal, talvez você esteja compartilhando o que não é mal, o que não é bom. Você acaba compartilhando mal e prejudicando seus outros irmãos. Foi assim que eu comecei a, de algum jeito, me preocupar mais com esse sentido do que é bom, do que é mal, do que é belo, do que é feio, do que é justo, do que é injusto. A gente vive num mundo onde todas essas circunstâncias que eram para ter sido passadas por nossos antepassados e foram até determinado ponto, mas não quero dizer antes da minha geração, da nossa geração, eu sou da geração de 80, aparentemente nossos pais não tiveram muitas essas preocupações, isso já estava sendo meio que michado, já tinha sido reduzido, né? Então eu não os culpo, mas agora eu observo o como isso é importante e o quão é interessante falar para outras pessoas. Se você tem um objeto, se você tem um assunto, observa se ele de fato representa algo que é bom, se é algo que é verdadeiro,
se é algo que é belo, se é algo que é justo. Porque quando você passa essa mensagem pro próximo, você de algum jeito você tem responsabilidade sobre isso, tá bom? Então, se você gostou, curte o vídeo. Se você puder, comenta alguma coisa. Eu acho interessante saber o que você está pensando. Tá legal? E até o próximo vídeo.